Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e nós iniciamos hoje a primeira carta de Pedro. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, destinada ao povo judeu aos cristãos judeus que estavam dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Sabemos que o apóstolo Pedro foi chamado para pregar para os judeus, assim como Paulo foi chamado para ir para os gentios, pregar a palavra aos gentios. O apóstolo Pedro pregava, não que ele pregava somente, mas ele foi chamado como apóstolo para os judeus. Então ele destina a sua carta para os judeus que haviam se convertido e que não estavam mais vivendo em Jerusalém, estavam em outras regiões. Ele escreveu essa carta por volta do ano 65 depois de Cristo. A igreja como um todo estava passando por grandes perseguições. Nós sabemos que o apóstolo Pedro ele morreu debaixo do reinado de Nero. Então foi um período em que Pedro passou por grandes provações, ele, a igreja. Então ele escreve essa carta e a principal palavra dessa carta é exatamente sofrimento. São duas palavras que tem mais de 20 vezes na carta, nessa primeira carta de Pedro, é sofrimento e Cristo. Olha que interessante, uma carta altamente cristocêntrica, falando que é possível em Cristo enfrentar os sofrimentos que forem. Em Cristo nós somos capacitados para enfrentar o que for. É uma carta que nos traz muita esperança. Se nós pudéssemos resumir os escritores das cartas do Novo Testamento, nós podemos dizer que Paulo é o apóstolo da fé, João é o apóstolo do amor, Tiago é o apóstolo das boas obras e Pedro é o apóstolo da esperança. Ele fala muito sobre mantermos a esperança, mesmo em meio aos sofrimentos. E essa primeira carta de Pedro é uma carta que nos dá muito ânimo, porque nós podemos ser encorajados pela graça de Deus a enfrentarmos o que for. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Então, nesse primeiro capítulo, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu separei aqui bem interessantes. E já começando aqui nos versículos 1 e 2, algo que me chama a atenção é a respeito da eleição. Tem um versículo aqui que é o versículo 2, que nós podemos compreender como que funciona a eleição de Deus. Então eu vou ler com os irmãos os versículos 1 e 2. Está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Aqui nós podemos compreender como que funciona a questão da eleição. Muitas vezes nós pensamos, Deus elege as pessoas, será que Deus trata a humanidade então com parcialidade? Ele escolhe alguns para o sofrimento, escolhe alguns para a destruição, escolhe outros para a salvação ao seu bel prazer? Aqui nós compreendemos o fundamento da eleição, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Outra versão diz, de acordo com a presciência de Deus, ou seja, Deus sempre soube quem o aceitaria e quem o rejeitaria, quem depositaria a sua fé em Jesus Cristo e quem não depositaria sua fé em Jesus Cristo. Então a eleição de Deus não é pautada na parcialidade, na acepção de pessoas, mas a eleição de Deus é pautada no seu
pré-conhecimento. Sabemos que um dos aspectos de Deus é que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então a eleição é pautada exatamente nessa onisciência, pré-ciência, no pré-conhecimento. Ele sempre soube quem o aceitaria e quem o rejeitaria. Isso é extraordinário, por quê? Porque Deus não trata ninguém de forma parcial, Deus não faz acepção de pessoas. Então eu queria compartilhar isso porque o início dessa carta já nos ensina algo extraordinário, que é como que funciona o fundamento da eleição. É o pré-conhecimento, é a onisciência de Deus, que sempre sabe de todas as coisas. Continuando, eu quero ler com os irmãos dos versículos 3 até o 7, que está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amados, olha que extraordinário. Nós, pela misericórdia de Deus, fomos o que? Regenerados para uma esperança viva. O que é ser regenerado? É Deus nos gerou de novo, ou seja, nos deu uma nova vida por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amados, por isso que nós precisamos crer completamente, precisamos ter muito bem firmado no nosso coração que Jesus Cristo morreu para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 25. A ressurreição de Jesus trouxe uma regeneração, nos gerou de novo. Quando ele ressuscitou, a nossa nova vida ressuscitou com ele, nós ressuscitamos com ele, por isso recebemos essa nova vida. E essa nova vida é para um propósito. Nós temos o quê? Uma esperança viva, porque o propósito de nós termos nascido de novo é louvor, glória e honra a Cristo Jesus. É por isso que a palavra diz aqui que nós precisamos ser o quê? Provados, precisamos passar pelas provações. Por quê? Porque nós recebemos toda essa vida nova, gloriosa em Deus por meio da fé. E a nossa fé precisa ser provada. Por quê? Porque ela precisa mostrar que ela é uma fé genuína, verdadeira. Eu sempre falo, quando está tudo bem é muito fácil dizer que crê em Cristo Jesus. Mas e quando as coisas ficam difíceis? E quando as provações vêm? E quando as circunstâncias contrárias chegam? Quando tudo parece que vai desabar, quando tudo parece que está contrário ao que você gostaria, que você imagina para a sua vida. E aí, como que está a sua fé? Amados, existe um propósito, nós já vimos isso estudando a carta de Tiago. Existe um propósito nas provações e nós precisamos compreender isso. A nossa fé precisa ser provada. Mais à frente, nos próximos capítulos, nós veremos que o apóstolo Pedro vai dizer: olha, quando vocês verem o fogo refinando vocês, não pense que é um fogo estranho, não. É um fogo que vem de Deus para provar a sua fé. É necessário que nós sejamos provados. E é em meio aos sofrimentos que somos provados. A nossa fé é provada. E quando nós somos aprovados, ou seja,
quando mesmo em meio às circunstâncias contrárias, nós permanecemos crendo e confiando na suficiência de Cristo Jesus, aí sim, nós alcançamos o destino, o alvo da nossa fé. Nós somos peregrinos aqui nessa terra e é como peregrinos que nós precisamos viver. Ali no versículo 9 vai falar isso. Pois vocês estão o que? Alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. Nós podemos enfrentar os sofrimentos em Cristo Jesus. Por isso que precisamos aprender a lidar com os sofrimentos dessa vida. A nossa fé é provada sim. Mais para frente aqui nós veremos que essa carta fala muito sobre sofrimento e vai falar que se nós estamos sofrendo como cristãos, nós devemos nos alegrar. Se estamos sofrendo como pagãos, ou seja, se sofremos por fazermos as coisas erradas, aí precisamos nos arrepender. Mas se estamos sofrendo por sermos cristãos, precisamos nos gloriar, guardar o nosso coração no Senhor, porque isso significa que de fato somos cristãos. Por quê? Porque uma das características da caminhada cristã é enfrentar sofrimentos, porque a nossa fé precisa ser provada para que se mostre que é uma fé genuína. E essa fé genuína, quando é aprovada, ela resulta em louvor, glória e honra para Jesus Cristo. Jesus Cristo é glorificado quando nós permanecemos fiéis, em obediência ao Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos. E aí outra parte que eu quero ler desse capítulo com os irmãos é aqui os versículos 13 ao 16, que está escrito assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E o versículo 23: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amados, nós fomos regenerados e precisamos colocar em prática a vida da regeneração. É a vida do novo nascimento, por meio do poder de Cristo que habita em nós. Nós já vimos ali, quando lemos o versículo 2, eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito. Quem é que nos santifica? É o Espírito Santo que faz a obra santificadora em nós. É por meio do poder e da capacidade do Espírito Santo que habita em nós é que nós podemos manifestar santidade, uma vida santa, um comportamento santo. E esses versículos nos ensinam como que nós somos capacitados para viver em santidade. Olha que interessante. Portanto, estejam com o quê? Com a mente preparada. Amados, para nós colocarmos uma vida santa em prática, começa na nossa mente, no nosso coração. Diz ali, não se amoldem pelos maus desejos de outrora. Exatamente como o apóstolo Paulo ministrou para os romanos, lá no capítulo 12. Se vocês querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês precisam renovar a sua mente e não se amoldarem aos padrões desse mundo. É a mesma coisa que Pedro está falando aqui. Nós precisamos ter a nossa mente preparada. E como que a nossa mente é preparada? Por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Se nós lermos o versículo 24, diz assim: pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. A palavra imutável de Deus,
revelada por meio de Jesus Cristo, que é a palavra, porque Ele é o Verbo de Deus encarnado. Amados, é por meio da palavra que nós temos a nossa mente preparada, moldada para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que nós sempre incentivamos e encorajamos os nossos irmãos. Encham-se com as verdades da palavra de Deus. E não só encham-se, mas concordem com a palavra. Creiam na palavra. Declarem a palavra. Falem uns com os outros sobre a palavra. Amados, a palavra de Deus é viva e permanente, é poderosa, ela não muda. E nós precisamos nos encher com essa palavra para que nós estejamos com a mente preparada, prontos para agir conforme a vontade de Deus. Porque assim como Deus é santo, nós, por meio do Espírito Santo, da obra santificadora do Espírito Santo, também somos santos e precisamos colocar essa santidade em prática. Que eu e você possamos ter a nossa mente sempre preparada no Senhor para colocar a vida gloriosa que Deus nos deu em prática. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós sejamos fortalecidos na graça que há em Ti. Que eu e os meus irmãos possamos compreender o poder que há na Sua palavra, viva, poderosa, eficaz, que nos molda, que nos transforma, que é sobrenatural. Que nós possamos nos encher cada dia mais com a Tua palavra, como homens e mulheres que foram regenerados pelo poder da ressurreição de Cristo e que estamos debaixo da obra santificadora do Espírito, que eu e os meus irmãos possamos viver essa vida gloriosa que o Senhor conquistou para nós, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.